a todas e a todos. O meu nome é Antónia Barradas, sou lobista da Amnistia Internacional de Portugal, sou advogada e sou feminista, mas não necessariamente por esta ordem. Eu decidi que queria ser advogada porque queria ajudar a combater as injustiças no mundo. Depois entrei para a área de direitos humanos e interessei-me em particular pela igualdade entre homens e mulheres e acabei por me tornar uma feminista. Mas a nível de motivação pessoal, a pessoa que teve mais influência sobre estes pequenos passos que eu estou a tentar fazer para mudar o mundo foi o meu pai. Desde muito nova, o meu pai dizia-me que as decisões que eu tomava em relação ao meu corpo pressupunham também decisões em relação à minha vida, em relação ao meu trabalho, em relação aos meus relacionamentos e também em relação aos meus direitos. Que eu era muito mais do que a minha biologia. E é porque acredito que somos todos mais do que a nossa biologia, que estou aqui hoje, porque todos podemos tomar as mesmas decisões que o meu pai me disse que eu podia tomar. Fala-se muito de empoderamento de mulheres hoje em dia, como uma nova concepção de poder, de desafio ao poder dominante dos homens sobre as mulheres, dos privilégios de género, como uma mudança, não é? Para garantir a autonomia sobre o corpo e sobre a sexualidade das mulheres. Mas o empoderamento é muito mais do que isso. O empoderamento é de todos nós. Todos nós temos o direito a ter a liberdade de decidir e tomar decisões em relação à nossa vida. Temos o direito a ser pessoas e a decidir o nosso destino. E isso é um empoderamento para todos e para todas. E agora, para quebrar o gelo, queria que fechassem todos os olhos durante uns segundos. Eu, em solidariedade com o público, vou fazer a mesma coisa. Por favor, fechem os olhos. Vamos todos pensar numa experiência sexual agradável durante 5 segundos. Em silêncio, por favor. Agora podem abrir os olhos. E olhem para o lado e contem à pessoa ao vosso lado aquilo em que estavam a pensar. Agora que quebrámos o gelo... é disto que eu vos quero falar hoje. Quero falar sobre os vossos direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos sexuais e reprodutivos são essenciais para nós gozarmos de todos os nossos direitos humanos, em particular, e por exemplo, o nosso direito à vida, o nosso direito à saúde, o nosso direito à integridade física e psicológica, o nosso direito à liberdade de expressão, à liberdade de consciência, à nossa vida privada e à nossa vida familiar. Mas os direitos sexuais e reprodutivos não são só das mulheres. Nem podemos pensar que as mulheres são meras vítimas vulneráveis de violência ou só no papel de mães. E também não podemos pensar nos homens como as únicas pessoas responsáveis por essa violência. Os direitos sexuais e reprodutivos são de todos nós e têm que ser vividos por todos nós em pé de igualdade. Quando falo também de direitos sexuais e reprodutivos, quero que também pensem nesses outros dois conceitos que já lancei, que é o empoderamento e a autonomia. E quando digo autonomia, é o direito da autonomia de todas as pessoas de viverem as suas relações pessoais e sociais e não só o mero ato biológico da reprodução. Portanto, a nossa vida sexual e reprodutiva está ligada a todos os aspectos das nossas vidas. Queria trazer os dois casos, um internacional e outro nacional, mas antes de começar, queria que me levantassem a mão se têm crianças na vossa família. Filhas, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, netos, netas. Ok. Há menos de um mês fui tia. Senti uma responsabilidade enorme, apercebi-me. Fui tia e o meu irmão, eu sou a única irmã dele, portanto, de repente, senti uma responsabilidade enorme. Tenho uma sobrinha chamada Maria. E foi uma sensação maravilhosa, é uma sensação mágica. Realmente, as crianças são uma presença maravilhosa nas nossas vidas. E há poucas semanas atrás, um grupo islâmico armado chamado Boko Haram raptou mais de 200 de raparigas na Nigéria. Entraram à meia-da-noite na escola e levaram-nas em caminhões absolutamente aterrorizadas, segundo os relatos, e foram-se embora e desapareceram sem qualquer impedimento estatal. Há relatos de que estas raparigas já estão a ser vendidas para serem escravas sexuais e para casarem à força. Agora imaginem que as vossas filhas e as vossas netas e as vossas primas e as vossas sobrinhas eram estas raparigas. Imaginem o desespero destas famílias. Durante 2, 3 segundos.
Isto aconteceu na Nigéria, há muito, muito pouco tempo. Estas raparigas têm direito à educação. Não só têm direito à educação, como têm o direito a viverem livres de violência. E o governo da Nigéria tem que garantir que estas raparigas regressem em segurança às suas casas. E todos temos que agir agora, todos e todas. E podemos tomar várias atitudes diferentes, por exemplo, assinando uma petição. Nós temos que encontrar alguma forma de garantir os direitos da autonomia das mulheres e o controle sobre os seus corpos e sobre as suas sexualidades. Não é só das mulheres, é de todas as pessoas, porque todos nós somos pessoas, não somos objetos dos quais se pode pôr e dispor. Os governos devem garantir às pessoas o direito de usufruir, sem medo, sem coação e sem discriminação, dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E queria avançar com 3 exemplos que, apesar dos compromissos e dos progressos que os Estados têm feito, esses progressos são lentos e são desiguais. Só em 2012, por exemplo, 43% da população do mundo tinha entre 10 e 24 anos. E dessa população, 90% vive em países em desenvolvimento, onde o acesso aos direitos à educação sexual e reprodutiva é muito, muito limitado. A grande maioria das pessoas não tem acesso a essa educação, em especial as mulheres. Em 41% dos novos casos de HIV são de pessoas entre 15 e 24 anos. E queria dar-vos um terceiro exemplo, mas para isso preciso de um voluntário do público. Podes chegar aqui, se faz favor. Estou aqui da t-shirt preta. Sim, se faz favor. Como é que te chamas? Olá, Diogo. Sou a Antónia. Tudo bem? Olha, eu sei que acabámos de nos conhecer, mas eu ia te pedir um favor muito especial. Podias dar-me um beijo na boca? Se não te importares, tem mesmo que ser. Faz parte da apresentação. Mesmo. Obrigada. São muito simpáticos estes voluntários do TEDx. Muito simpáticos. Estes voluntários são muito simpáticos. Beijar-me alguém em público, em Marrocos, se nós fôssemos os dois adolescentes, podia dar pena de prisão por conduta indecorosa. Este ato espontâneo e livre que todas as pessoas fazem sem pensar, hoje em dia, às vezes com conhecidos e às vezes com desconhecidos, neste caso, poderia, em Marrocos, dar pena de prisão se caso fôssemos adolescentes. A idade mínima para casar em Marrocos são 18 anos, mas em 2010 contabilizaram-se mais de 44 mil raparigas que casaram entre os 15 e os 18 anos. E apesar da idade legal para casar ser os 18 anos, 92% das petições aos juízes para as pessoas poderem casar com menos de 18 anos são aceites. O segundo caso que vos trago é a nível nacional, em que houve uma mulher que foi alvo da maior violência. Li isto no jornal há pouco mais de uma semana e fiquei extremamente perturbada. Para nós vermos que os problemas dos direitos das mulheres não são só em países longínquos e em desenvolvimento, que são mesmo aqui ao lado. Uma advogada em Estremoz, durante uma reunião no seu escritório com uma cliente e com o marido, foi assassinada pelo marido da senhora que estava a defender. O que é que poderá ter motivado, segundo este artigo do jornal que explicou a situação, esta pessoa a fazer isto? Sentiu-se ultrajado por perder o domínio sobre a sua mulher? Sentiu que estava a perder o privilégio de estar casado? Como veem, os passos que é preciso dar para perder a tradição do domínio dos homens sobre as mulheres não são só nos outros países, também são em Portugal. E deixo aqui o meu voto de pesar a Natália de Sousa, que no exercício da profissão que abraçou teve a coragem de defender uma mulher que estava a alegar ser vítima de violência doméstica e ela própria se tornou alvo de violência. E acho que tem que se fazer justiça. Porque todos os dias vemos estes passos atrás, na busca da justiça, na procura da verdade, na igualdade entre homens e mulheres, na igualdade entre todos nós, e temos todos que fazer alguma coisa em relação a isto e temos todos que nos indignar em relação a estas situações. Agora imaginem os passos que são precisos para contrariarem estes números.
150 milhões de raparigas com menos de 18 anos são agredidas sexualmente, hoje. De 2011 a 2020, 142 milhões de raparigas vão casar enquanto ainda são crianças. 14 milhões de raparigas vão dar à luz todos os anos por resultado de uma maioria de relações sexuais forçadas e gravidezes indesejadas. E 215 milhões de mulheres não têm acesso a contraceptivos. Mas afinal, o que é que são os nossos direitos sexuais e reprodutivos? De todos nós, na Nigéria, em Portugal e em qualquer país. É o direito de tomar decisões em relação à nossa saúde, à nossa sexualidade, sem termos medo da criminalização dos nossos atos. É termos direito à informação sobre contracepção, planeamento familiar, saúde materna. É o direito de decidir se queremos ter filhos, quando queremos ter filhos e quantos filhos queremos ter. E o direito de escolher o nosso companheiro ou a nossa companheira, se queremos casar ou não queremos casar e quando queremos casar. Acima de tudo, viver livres de qualquer discriminação e de violência ou coação. E os Estados? Os Estados o que é que podem fazer? Podem deixar de usar leis e sanções penais que criminalizam a nossa sexualidade e a nossa reprodução. Podem proteger a autonomia das pessoas na tomada de decisões sobre a sua sexualidade. E podem evitar o controle e o abuso por terceiros. Também podem empoderar as pessoas para poderem exercer os seus direitos e impedir a discriminação, que por todo o mundo as pessoas sofrem, quando continuam a ser impedidas de fazer estas escolhas. E por último, queria só deixar-vos com duas ideias finais. O que é que todos nós podemos fazer para gerar esta mudança? Podemos começar por tentar convencer os Estados a respeitar os direitos sexuais e reprodutivos. Parece-me uma ideia bastante simples. Depois também podemos mobilizar-nos como ativistas, como simpatizantes ou simplesmente como opinião pública, para que os jovens e as jovens conheçam os seus direitos sexuais e reprodutivos. E não se esqueçam de uma coisa, que estes direitos são universais, são de todos nós, não são só dos homens ou das mulheres ou das crianças, são de todos e de todas. E vamos todos pensar em conjunto nos passos que temos e que devemos dar para avançarmos na proteção destes direitos e para combatermos estes números. Eu quero deixar-vos aqui como um lema que eu gostei muito e que uso para mim, que é o seguinte: amar, sentir, lutar, passear, ouvir, explorar, abraçar, acariciar. Eu é que decido como vivo o meu corpo. Muito obrigada.